Mais uma aula no curso de equações diferenciais. Agradeço aí aos apoiadores, Preta Bela Modas, César Parques, Colégio Cecília Meirelles e WR Carpintaria. Obrigado aí pelos apoios. Bora pro curso. Bom, então hoje a gente vai fazer o sistema de massa-mola. O que é o sistema de massa-mola? O sistema de massa-mola é um sistema que a gente vai trabalhar também. Partindo desse sistema de massa-mola, a gente pode também trabalhar com a vibração mecânica. É a mesma coisa. O que muda é a intensidade, mas o estudo é o mesmo, tá? Então nós vamos partir do seguinte princípio. A gente vai pegar 3 situações de uma molinha presa. Eu vou pegar para baixo, porque fica mais fácil o entendimento. Então aqui a gente tem uma molinha no seu comprimento original. Meu eixo Y vai ser para baixo. Se essa mesma molinha for colocada sobre ela um peso, e esse peso para aqui, no instante de repouso, existe uma deformação dessa molinha. E aí a gente tem essa deformação vai depender da constante da mola. Então essa deformação, na verdade, ela depende da constante da mola. Se eu puxo essa molinha, esse peso para baixo, ou empurro ele para cima, ele começa um movimento. E aí o que a gente precisa determinar é exatamente o quanto esse deslocamento foi feito para baixo, que é o deslocamento inicial, vou chamar de Y0. Então aqui está o nosso zero do sistema, então o eixo X estaria aqui assim, na verdade para cá, né? Já que eu coloquei o eixo Y para baixo, aqui estaria o zero do sistema, e aí eu tenho essa relação. O que rege esse sistema de massa-mola? Então, como está aparecendo aqui, ó, a lei de Hooke nos diz o seguinte, que esse sistema, essa variação do Y, gera uma força de elasticidade que é menos K vezes Y, ou seja, menos K vezes deslocamento, onde K é a constante de elasticidade da mola. Então, K é a constante de elasticidade da mola. O K tem como unidade Newton por metros. Então, se eu dividir a força pelo tanto que ela é deslocada, eu vou ter a constante de deslocamento. É isso que a gente vai usar nesse D aqui. E a força F é a força que age no sistema, tentando equilibrar o sistema. Então essa força, ela é sempre contra o sistema, por isso que é negativo, né? O K é uma constante positiva, a força é menos, por quê? A hora que você solta esse bloquinho, ele começa a subir, isso gera um movimento, que é o movimento para cima e para baixo. O que vai acontecer? Quando você distende a mola, essa força está puxando o bloquinho para cima, para estabilizar a mola. Quando você solta, a hora que ela comprime a mola, a força está puxando o bloquinho para baixo para distender a mola e deixar a mola sempre no comprimento correto, que é o comprimento padrão aqui de equilíbrio. Então nós temos no sistema, a gente vai usar também, além da lei de Hooke, a terceira lei de Newton. O que diz a terceira lei de Newton? A terceira lei de Newton diz que a força resultante é massa vezes aceleração. Bom, então eu tenho essa força resultante equilibrando com a força de reação da mola. Então a gente tem massa, a força de reação da mola, massa vezes aceleração, que é a força resultante, equilibrando com a força de reação da mola. Agora esse A, nós temos o seguinte, que o Y é o deslocamento, certo? O Y é o deslocamento,
O y' então é a velocidade com que o corpo vai fazer a oscilação, e o y, duas linhas, que é a derivada do deslocamento, é a aceleração. Então essa é o que rege esse sistema, certo? O que nós vamos ter aqui? Quando esse elemento não é levado em consideração, nenhuma influência dele sobre o sistema, a gente vai dizer que isso é um movimento livre. Então, no movimento livre, nós não temos a ação da velocidade, só temos o deslocamento e a aceleração para essa equação. Então, no movimento livre, nós vamos ter a massa vezes y, duas linhas, é igual a menos k vezes y. Passando tudo para o lado de cá, o movimento livre é regido por essa equação diferencial. Massa vezes a segunda derivada é igual a k vezes o deslocamento. Onde eu tenho m a massa do bloco, k é a equação, e aí a gente resolve esse sistema em função das constantes. mk são as constantes. Por que são as constantes? Porque m é a massa do bloco. A partir do momento que eu pendurei o bloco e o movimento começa, eu não tenho mais perda de massa. E o K é a constante também de elasticidade. O K é a constante de elasticidade. Então são constantes. A equação é homogênea. E de segunda ordem. Então nós caímos numa equação de segunda ordem homogênea de coeficientes constantes. Certo? Vamos pegar alguns exemplos e colocar em algumas situações onde a velocidade vai interferir nesse sistema. Esse sistema, quando esse sistema não é livre, é porque eu tenho alguma coisa ali sobre a velocidade interferindo na reação do sistema. Então, quando eu tenho uma força amortecedora, a velocidade ela vai entrar na equação quando a gente tiver força amortecedora. No movimento livre, essa equação é a equação que vai reger o sistema. Então, seguindo aí a relação do sistema livre, do movimento livre, essa equação de segunda ordem, nós vamos trabalhar com esse probleminha aqui, ó. Um peso de 5 newtons distende uma mola 5 centímetros além do seu comprimento normal. Se o peso é elevado a 4 centímetros e liberado com velocidade zero, determine uma fórmula para o deslocamento em função do instante t. Então, o que nós temos para resolver esse probleminha então nós temos a situação aqui, o eixo y, a mola presa sem estar com peso fixado, depois a mola distendida, mas em repouso, então esse aqui é meu zero, e aí esse peso de 5 newtons, aí eu tenho a mola distendida, ela é puxada 4 centímetros e solta com velocidade inicial zero. E essa distensão inicial é de 5 centímetros, quer dizer, quando você pendura o peso para a mola ficar em repouso, ela distende 5 centímetros. Então nós vamos resolver esse exemplo. Certo? O que ele quer? Ele quer o y, que é o deslocamento em função do tempo. O y em função do tempo. O y é o deslocamento, o y duas linhas, ele não fala de resistência nenhuma, então movimento livre. A equação é essa. O que eu preciso da equação? Achar a massa e achar a constante da mola. A massa é achada pelo peso. Então o peso é de 5 newtons, peso é igual massa vezes aceleração da gravidade. Então 5 newtons é a massa vezes 10. Então a massa é 5 sobre 10, 0,5, meio quilo. Certo? O K é newtons por metro. Então é 5 newtons me dá um deslocamento de 5 centímetros, 0,05. 5 por 0,05, então eu tiro que a constante da mola é 100 newtons por metro.
Se a constante da mola é 100 e a massa é meio, então a minha equação diferencial vai gerar um sisteminha que é o seguinte: M meio vezes Y duas linhas mais K sem Y é igual a zero. Quais são a condição? Ó, se é equação de segunda ordem, tem que ter duas condições iniciais. A primeira condição é que o deslocamento inicial, o y no instante zero, é de 4 centímetros. Passa para metro, 0,04. E a segunda é que a velocidade inicial, então a derivada no ponto zero, é de zero. Ela é solta com velocidade inicial zero. Então eu caio num PVI, problema de valor inicial de segunda ordem com duas condições. Uma sobre a função e a outra sobre a derivada. O que a gente faz? A gente começa resolvendo o PVI. Então vai ficar meio de y duas linhas mais 100y é uma IDO homogênea. O que a gente troca? Troca isso pela equação auxiliar. Qual que é a equação auxiliar? A equação auxiliar é meio de m ao quadrado mais 100 igual a zero. Como que a gente resolve essa equação auxiliar? Então, para eu resolver essa equação auxiliar, nós vamos isolar o m. Fica meio de m ao quadrado é igual a menos 100, portanto, m ao quadrado é igual a menos 200. Se o m ao quadrado é menos 200, vai aparecer aí solução complexa. Vai ser 0 mais ou menos raiz de menos 200. Eu estou colocando na forma 0 mais ou menos para escrever na forma do número complexo. Isso aqui é 0 mais ou menos raiz de 200. É 10 raiz de 2. E, então, lá na tabelinha de valores para a solução de IDO de segunda ordem, nós caímos na solução complexa. Eu tenho o alfa e o beta. Vamos retomar aqui, ó, vou colocar aqui a tabelinha da solução das equações diferenciais de segunda ordem. É o terceiro caso onde o alfa e o beta são parte real e a parte imaginária da solução complexa da equação auxiliar. Então, quando a equação auxiliar tem solução complexa, a gente usa esse último termo aqui. Bora lá, então. Qual que é a solução lá? Olha lá, ó. Y é igual a alfa elevado a alfa x, alfa t no caso, vezes C1 cosseno de beta t mais C2 seno de beta t. Certo? Então aqui eu tenho o alfa é 0 e o beta é 10 raiz de 2. Se você não quiser usar 10 raiz de 2 é 1,4 vezes 10, você pode usar 14, aproximadamente. Não vai dar muita diferença. Então essa é a solução substituindo os valores. Y é igual. O alfa é 0, elevado a 0 é 1, então vai dar C1 cosseno de 14t mais C2 seno de 14t. Essa é a solução geral. Para obter a solução do PVI, eu preciso da condição sobre a derivada. Então, eu vou derivar essa função. Derivada da função vai dar derivada de cosseno de 14t. É menos 14, que é a derivada de 14t. C1 é constante, derivada de cosseno menos seno. Por isso que fica menos 14t. Derivada de seno de 14t mais 14, C2 cosseno, que é a derivada de seno de 14t. Então, essa é a derivada. Usando essas duas funções, com essas duas condições iniciais, a gente vai determinar a solução desse PVI. Então, lá, ó, para t igual a 0, o y é 0, o y é 0,04 e o y' é 0. Então, vai ficar C1 cosseno de 14t mais C2 seno de 14t é igual a 0,04. E na derivada, derivada menos 14C1 seno de 14t
mais 14C2 cosseno de 14T tem que dar zero. O que a gente faz? Substitui. Opa, aqui eu já substituí o T por zero, porque o Y já deu 0,4. Substitui o T por zero, que já deu zero. Então, substituir aqui. Não é 140, é 14 vezes zero. 14 vezes zero é zero. E aí eu vou ter essa condição, ó. Isso aqui é 14 vezes zero, 14 vezes zero, 14 vezes zero, 14 vezes zero. Então, cosseno de... Isso aqui vai dar cosseno de zero. Eu vou ficar com uma equação assim, ó. C1 cosseno de zero mais C2 seno de zero é igual a 0,04. Menos 14C1 seno de zero mais 14C2 cosseno de zero é igual a zero. Substituindo os valores, o cosseno de zero é 1, o seno de zero é 0. Seno de zero é 0, cosseno de zero é 1. Então vai ficar uma situação assim, ó. C1 mais C2 tem que dar 0. Opa! C2 aqui vai desaparecer, porque é 0 vezes C2. C1 vai ser 0,04. E menos 14 vezes 0 dá 0. 14C2. 14C2 vai ser 0. Então eu tiro que C2 é 0. Portanto, a solução para o probleminha apresentado é Y igual a quem? C1, nessa aqui, ó, na função. C1, 0,04. 0,04 cosseno de 14t. O outro vai dar 0 porque o C2 deu 0, ó. C2 deu 0. Certo? Que o C2 deu 0. Então essa é a solução. Essa solução vai te dar aproximadamente uma funçãozinha assim, ó. Ela vai de 0,4 até menos 0,4. Então ela vai ser o cosseno nesse intervalo aqui, onde o período é 2π sobre 14, portanto o período é π sobre 7. Então aqui é π sobre 7, para dar 2π. Então esse vai ser a oscilação com maior altura aqui no 0,4 e o menor valor no menos 0,4. Beleza? É isso aí, galerinha. Mais uma aulinha aí teórica de sistema de massa-mola. Quando eu tenho um sistema de massa-mola com uma força de amortecimento. Então, na próxima aula a gente vê isso. Falou? Abraço para você aí que quer apoiar o canal. Pode fazer um Pix, se você puder, se você quiser. Se você está curtindo aí as aulas de equações diferenciais, saiba que virão mais cursos. Conforme os apoios vão acontecendo, a gente vai fazendo aí mais aulas para o canal, beleza? E também agradecemos aí os 4 apoiadores que nós já temos. Preta Bela Modas, lojinha aí para tendência africana, com muitas cores, a Alda e a Claudinha lá, abraço. César Parques, obrigado aí pela ajuda no canal. César Parques de Issem, parque inflável para o seu filho se divertir. Colégio Cecília Meirelles, que nos ajuda aí no ambiente de gravação. E também WR Carpintaria. O Wesley trabalha tanto com a parte de madeira quanto com a parte de estrutura metálica. Se você quer fazer um telhado de estrutura metálica, um pergolado, um deck na sua casa, WR Carpintaria. Falou? Abraço. Não esqueça dos 3 Cs. Curta, comente, compartilhe. E se inscreve aqui no canal. Abraço.